Oi, manais! Eu sou Mai e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, meninas, quanto tempo que eu não venho gravar aqui pra vocês? Essa já é a 10ª vez que eu tento gravar esse vídeo, mas agora vai sair em nome de Jesus. Porque eu já tentei gravar 10 vezes, eu acabo me perdendo no meio do caminho, já pulando pra uma parte que é lá na frente, mas enfim, eu acho que agora vai dar certo. Vocês viram aí que eu dei essa sumida aqui do canal, né? Esse tempo todo, sem gravar. Como eu tinha prometido pra vocês que depois que eu me mudasse pra minha casa, eu ia gravar o tour pela minha casa, que eu não gravei até hoje, mas eu vou gravar. Que eu ia mostrar mais a minha rotina e tal, mas agora vocês vão me entender o porquê que eu demorei tanto pra vir aqui gravar vídeo pra vocês, porque que eu não tô esse tempo todo sumida. Eu tô sumida aqui, eu sumi do Instagram, eu posto pouca coisa lá também. E as meninas que daqui do canal, que me tem lá no Instagram, ficava perguntando, mas o que aconteceu? Que tu não postou mais vídeo? Depois que bateu os 1000 inscritos, não quer mais gravar e tal. Eu digo, não, minha gente, eu vou gravar. Eu ficava tentando não tocar no assunto, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo vir falar abertamente. Eu pensei muito antes de trazer esse vídeo pra cá, eu refleti muito, por medo de julgamento, por medo de comentário maldoso, mas eu acredito que será necessário esse assunto aqui no meu canal, porque eu quero gravar minha rotina, eu quero gravar meu dia a dia, e não faria sentido eu vir gravar minha rotina, meu dia a dia, sem tocar nesse assunto, porque vocês vê sempre Davi no meu vídeo, eu sempre gravo ele nos meus vídeos, né? E agora ele vai entrar de férias já, eu vou gravar bastante ele, e vocês iam perceber pelo vídeo, né? E vocês iam ficar me perguntando. Mas antes de vocês me perguntar, eu já vou estar aqui gravando esse vídeo, esclarecendo tudo pra vocês. Me desculpe se em algum momento eu me desestabilizar, eu começar a chorar, porque eu sou mãe. Não é fácil me tocar nesse assunto aqui, mas vamos lá. Meu filho, meu querido filho amado, Davizinho, de 2 anos e 7 meses, recentemente foi diagnosticado com autismo. Sim, algumas pessoas já perceberam que eu acho que tem um vídeo meu aqui que eu gravei com o Davi e tem comentário no meu vídeo perguntando se ele tem autismo. Eu não sei se foi aqui ou se a pessoa perguntou lá no meu Instagram, mas foi alguma coisa relacionada ao vídeo que eu postei aqui. E sim, minha gente, o meu filho foi diagnosticado com autismo. Faz pouco tempo que eu peguei o laudo dele, né? Que eu peguei o laudo, que agora eu tô correndo atrás pra ele começar as terapias, pra ele começar a fono, que tudo a gente tem que esperar, né, minha gente? Vindo do governo a gente tem que esperar, mas eu já tô em andamento faz muito tempo com as coisas de Davi, sabe? Mas eu ainda não tinha não é coragem de vir falar. Eu ainda não estava preparada psicologicamente, né? Mas hoje eu consigo mais falar sobre esse assunto. E vamos lá. Davi, com 1 ano e 5 meses, há uns 2 anos atrás, 1 ano e 5 meses, eu comecei a reparar que Davi era um pouquinho diferente das outras crianças em questão do desenvolvimento. Por que que eu achei diferente? Ah, mas é o teu primeiro filho e tal. Mas eu já cuidei de criança, eu já dei aula para criança da idade dele. E as crianças muito avançada, meu sobrinho também, o filho da minha irmã, sempre foi uma criança que sempre foi muito avançado nas coisas. E eu achava Davi ele um pouquinho mais retraído. E eu achava que aquilo ali era porque ele não tinha contato com outras crianças e só tinha eu e Johnny dentro de casa, né? E eu comecei a trabalhar depois, ele com 5 meses, ele ficava com uma pessoa que cuidava dele pra mim. E eu achei que atrapalhou muito no desenvolvimento de Davi, né? Davi, ele hoje, graças a Deus, ele tá desenvolvendo bem, ele já é uma criança muito inteligente, graças a Deus.
eu me mudei pra cá, pra Piguaçu, em dezembro do ano passado, né? Davi tinha um ano e pouco. Em dezembro do ano passado. Daí quando eu vim pra cá, eu fui no posto pra fazer o nosso cadastro e tal, e eu queria começar um acompanhamento com o Davi lá no posto pra eu, com o tempo, eu ver o que é que o médico dizia pra mim, pra eu começar a ver essa questão do autismo, né? Do neuropediatra, da fono, essas coisas. Na primeira consulta que eu fui fazer no posto com o médico, a gente ficou dentro da sala, ele disse pra mim soltar Davi dentro da sala, isso é o clínico geral, né, porque é o que atende no posto. Daí eu fiquei lá conversando com ele, falando pra ele as coisas de Davi, como Davi era no dia a dia e tal. Enquanto Davi, a gente conversava, ele ficou observando Davi e ele falou, mãe, a gente vai começar a investigar porque tem alguma coisa aí. Isso eu já sabia, porque eu já vinha percebendo, como eu disse a vocês, que eu já vinha percebendo que Davi era um pouquinho diferente pela idade dele, né? Porque chega a fase ali perto dos 2 anos, a criança já solta algumas palavrinhas, a criança às vezes já forma a frase. E Davi era aquela criança mais retraída, ele já não interagia com outras crianças, já não, às vezes não atendia quando o Johnny chamava, que foi o primeiro sintoma que eu percebi nele, era isso, a gente chamava, ele não atendia, pelo nome, né? Então aí o médico percebeu, a gente começou os trâmites, né, pra gente ter a certeza. Então ele solicitou uma consulta com o neuropediatra com urgência, com o neuro e com o pediatra. Até hoje, minha gente, desde janeiro, finalzinho de janeiro até hoje, no dia de hoje, que é dia 7 de novembro, até hoje eu não consegui essa consulta pelo SUS, tá? Só pra lembrar, né? Daí ele fez essa solicitação, eu não consegui até hoje, mas mesmo assim a gente foi fazendo consulta com ele no posto normal. Ele me indicou que eu colocasse Davi na escola, para Davi começar a desenvolver, interagir com outras crianças e tal. Davi começou a ir para a escola, né? Com 2, 3 meses, as professoras de Davi me chamou na escola para conversar, para falar sobre Davi, as coisas que eu já sabia, né? E elas pediram para mim ver se eu conseguia um laudo para que Davi tivesse a segunda professora na escola. Por quê? Porque para elas Davi já tinha o diagnóstico de autismo, né? Pela convivência com ele que elas tinham o dia todo. E minha gente, eu naquela época que elas me chamaram para conversar, não foi fácil, porque você vendo em casa como seu filho você fica com medo do que vai ser na rua, na escola e tal. E quando elas conversou comigo, eu fui, eu tentei transparecer, ser uma pessoa tão forte naquele dia, pra não demonstrar que aquilo ali me machucava como mãe, porque não é pelo fato do meu filho ser autista, porque, meu Deus, esse menino é minha vida. Você não tem noção do quanto eu amo esse menino, do quanto eu daria minha vida por ele. O meu medo era do portão da minha casa pra fora. E as professoras de Davi são maravilhosas. Todas as professoras de Davi. E elas conversaram comigo, dizendo, olha, ele é um amor de menino, ele gosta de abraçar a gente, mas só com adulto, tá? Com criança não. Ele abraça, ele é carinhoso. E por isso a gente ama muito Davi, elas falaram pra mim. Por isso que a gente tá conversando contigo, pra tu procurar tratamento pra ele, enquanto ele é assim, pequenininho. A gente quer solicitar a segunda professora, porque ele precisa pra comer, que ele não come só.
pra ficar uma pessoa só em função dele, porque ele chorava muito, mas eu acho que era mais a adaptação, sabe? Ele chorava muito e elas ficavam preocupadas muitas vezes, minha gente. Eu tinha que ir buscar ele mais cedo, porque ele chorava muito, né? E eu conversei com ela lá. E quando eu saí de lá da reunião, né, que a gente conversou, me deu um estralo assim na minha cabeça. E eu parei a bicicleta que eu tava e eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu chorei muito naquele dia, porque por enquanto era só o pessoal do posto de saúde e minha mãe, que eu falava também que eu desconfiava que ele tinha autismo, e depois o pessoal da escola. E foi aí que minha ficha caiu de que meu filho tinha essa condição, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, minha gente. Eu sei, tem muita criança que tem autismo severo, né? Que às vezes se agride outras pessoas. E eu tinha muito medo, muito medo disso, dessa parte, sabe? Mas graças a Deus, Davi é uma criança muito calma, muito calma. Nem parece que ele tem autismo, gente, né? E antes disso, minha gente, quando ele era mais novinho, que as pessoas falavam assim, eu acho que Davi é autista. Eu, não, meu filho não é autista não. Eu negava até o fim. Eu dizia que não, às vezes eu questionava a Deus. Meu Deus, meu filho não vai ser autista não, né? Eu falava assim pra Deus, porque eu tinha medo de eu não conseguir, sabe? De eu não saber lidar com ele e tal. E eu tinha muito medo. E eu sempre negava. Até que um dia eu tava assim, sozinha, em casa, isso lá em Joinville ainda. E eu falei assim pra mim mesma, eu pensando, né? Eu falei, meu Deus, se dentro de mim eu não aceitar que meu filho veio assim, e eu ficar demorando mais pra aceitar, e eu não conseguir deixar o meu orgulho de lado, eu não vou conseguir fazer as coisas pelo meu filho. E foi daquele dia em diante que eu deixei todos os meus medos, o meu orgulho, tudo de lado, para eu começar a correr atrás das coisas por ele, né? Para que ele cresça uma criança inteligente, que ele cresça uma criança que consiga fazer as coisas sozinho, porque é isso que a gente tá tentando ensinar ele agora, enquanto ele é pequeno, porque eu ficar com muito medo dele depender de mim pro resto da vida. Então eu deixei isso de lado por ele, por mim, que não é fácil. Não é fácil. Eu me via muito querendo cair, sabe? E me culpando. Eu me culpei muito. Durante muito tempo eu me culpei por isso. Mas depois que você começa a conversar com outras pessoas, você entende que a culpa não é sua, que a culpa não é do seu bebê, sabe? Então hoje eu aceito mais, né? Que ele veio assim. E ele é um amor, ele me beija o tempo todo, ele me abraça, eu falo o tempo todo que eu amo ele, sabe? Que ele é o amor da minha vida, que eu vou fazer de tudo por ele. E é o que eu faço. Faço tudo por Davi. A parte mais difícil do autismo, pra mim, é a questão da alimentação, que até hoje eu ainda sofro. Eu vejo que meu filho, ele é difícil pra comer, de ver que ele perdia muito peso, minha gente. Eu fazia de tudo que você imaginar pra ele comer.
Deu ver que ele era seletivo, dele não querer comer tudo. Hoje em dia ele come, sabe? Come algumas coisas, tá aceitando mais os alimentos. Mas ele gosta muito de doce. Aí o pai dele às vezes fala, quando eu faço alguma coisa pra ele aqui, bolo. Ele adora bolo. Aí eu faço o bolo pra ele, aí o pai dele faz. Coloca um prato de feijão e arroz pra ver se ele quer, mas bolo ele quer. Né? E eu via Davi emagrecendo, às vezes eu ia fazer consulta com ele e o médico dizia que ele tava abaixo do peso. Eu dizia, mas eu faço tudo pra ele comer, você não imagina o quanto eu me esforço pra ele comer, né? E a gente não desistiu. Hoje ele tá comendo bem melhor, ele não aceita muito tipo de coisa. Carne ele não come, nenhum tipo de carne, né? Hoje ele come arroz e feijão, graças a Deus. Na escola ele é bem difícil de almoçar. Era outra coisa também que a professora falava muito pra mim. Ai, mãezinha, ele é tão ruim pra comer. Se ele não comer, a gente não vai poder ficar com ele aqui na escola. E eu, às vezes, levava ele pra escola e dizia, filho, come, tá? Eu ia conversando com ele no caminho e dizia, come, vi, filho, come, pra tu ficar o dia todo na escola e brincar com teus amiguinhos. Eu ficava conversando com ele. E uma vez eu tava, acho que eu tava no posto, foi na UPA. E a mulher percebeu que ele tem autismo, né? Daí ela falou mesmo assim, eu falei alguma coisa com ele e ele não prestou atenção assim no que eu falei, né? Aí a mulher olhou pra mim e falou assim, não adianta falar que ele não entende, né? Aí eu falei pra ela, mas eu vou continuar falando, que um dia ele vai entender. E aquilo ali doeu. Meu Deus, como doeu aquilo ali, né? Eu ver uma pessoa assim fazer um comentário desse pra uma mãe que já vem de muita batalha, minha gente, porque não é fácil. Não é fácil. Quem olha de fora acha que é fácil, né? Mas não é. Não é fácil, mas eu tô tentando fazer com que seja mais fácil, né? Por ele. Ele canta tudo. Se vocês verem a coisa mais linda do mundo, é meu filho cantando. Canta todas as músicas que vocês imaginar, né? E agora eu tô esperando, né? Ele ser chamado pra começar as terapias. Eu consegui fazer a consulta de Davi, minha gente. Não foi fácil. Consegui fazer a consulta dele. Paguei pra ter a consulta, pra eu ter esse laudo logo, né? Porque pra gente fazer tudo precisa do laudo. Pra ele começar o acompanhamento precisava do laudo. Então assim, quanto mais a gente demorar, se eu fosse esperar pelo governo até hoje, né? Não consegui. Consegui fazer a consulta, graças a Deus. Graças a Deus, graças a minha mãe, minha família, né, que me ajudou, né. A gente fez a consulta, eu já tenho um laudo. Já estamos dando continuidade aí nas coisas pra ele, né. Eu parei de trabalhar, como vocês sabem, já contei aqui já, que eu tô sem trabalhar desde fevereiro, né, pra eu começar a acompanhar ele nas terapias. Eu quero colocar ele na natação, quero colocar ele no judô, né, porque eu não quero limitar meu filho só naquilo, né. Davi, ele aprende as coisas muito rápido. Ele só não fala, né, minha gente? Não fala assim, de falar muita coisa. Ele chama papai, mamãe, ele chama, mas é muito raro. Ele conta de 1 até 10, mas é só quando ele quer, porque por causa das musiquinhas que ele escuta. Ele às vezes fala as vogais, também é muito raro, né? Eu ensino as coisas pra ele também. E quando eu vejo alguma coisa assim, quando ele quer alguma coisa, né, ele aponta, eu pego, falo pra ele, é pra pedir, mamãe, fala, eu quero, por mais que ele não fale, sabe, mas aí eu fico insistindo pra ele falar. E é isso, minha gente. Não sei se eu me perdi aí pelo caminho, se eu falei coisa com coisa, né. Eu vou gravar outro vídeo pra vocês falando qual foram os sintomas que eu vi em Davi do autismo. Eu queria fazer outro vídeo falando sobre isso,
né? Eu vim aqui mesmo só pra esclarecer, pra falar pra vocês, né? Eu espero que eu consiga postar esse vídeo hoje, eu quero postar hoje. Eu espero que eu consiga postar. E a gente vai tirando dúvida uma com a outra, né? Eu tô num grupo maravilhoso aqui de Florianópolis, que é Mães que se Apoiam. A gente foi na festa do Dia das Crianças, foi linda a festa do Dia das Crianças lá. Muito lindo. Aí a gente conversa sobre tudo, né? A gente troca experiência e tal. E eu digo pra vocês, a gente também que é mãe atípica, a gente também tem que procurar acompanhamento, né? Pra gente conseguir cuidar bem dos nossos filhos, ter orientação, claro, né? E gente, autismo não é um bicho de sete cabeças. Não se culpe se seu filho vem com autismo, não se culpe, você não tem culpa, seu filho não tem culpa. Hoje eu creio que Deus, ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Se ele me deu essa missão, né, de cuidar do meu filho, de eu ser mãe atípica, eu tô tentando exercer essa missão da melhor forma possível, né? Hoje eu aceito mais pelo meu filho. Hoje eu consigo mais falar abertamente sobre o assunto. Eu estudo muito, minha gente. Eu assisto muito vídeo. Eu pesquiso muita coisa, sabe? E eu vejo muita gente que se limita muito porque o filho nasceu assim, se limita, eu não saio, eu não consigo sair. Eu entendo muita gente, porque às vezes também não é fácil. Tem criança que é bem difícil. Cada criança age de uma forma, o autismo não é todos iguais. Tem níveis de autismo, tem um, tem o 2, tem o 3. E todos os 3 é autismo, minha gente. Tem muita gente que fala, mas é um nível muito leve, não é tão autista. Não tem isso, autismo não tem isso de nível. É autista e pronto, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o meu lado. Eu espero que eu tenha explicado assim, mais ou menos. Que eu quis mais trazer isso pra vocês entenderem o porquê que eu tô demorando pra me trazer vídeo. Que eu demorei, né? E é isso. Desculpa aí por ter chorado. Mas eu sou mãe. Cara, que eu vou chorar, né? Falando do meu filho. Meu Deus do céu. E é isso, meninas. Não desistam de mim. Continuem aqui, né, me assistindo. Não desistam de mim. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí com os amigos, com a família, que é o pessoal se inscrever aqui no meu canal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui, deixar um comentário aqui de apoio pra gente. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau!